Você já percebeu que algumas pessoas entram em um ambiente e, sem levantar a voz ou ameaçar ninguém, simplesmente são respeitadas? E outras falam alto, explicam demais, tentam agradar, provar valor e ainda assim são ignoradas? Existe um erro silencioso que destrói o respeito antes que você perceba. Um erro que parece virtude, parece bondade, parece maturidade, mas no fundo corrói sua presença. E o mais perigoso, você provavelmente comete esse erro todos os dias. Maquiavel entendia isso, Nietzsche também, e a psicologia moderna apenas confirmou. Respeito não nasce da intenção, nasce da percepção de poder. Aqui está a primeira verdade desconfortável. Você pode ser uma boa pessoa e ainda assim ser desrespeitado. Pode ser competente e continuar invisível, inteligente e tratado como irrelevante. Porque o mundo não responde ao que você é, responde ao que você comunica. E é aí que começa o erro. Desde pequenos, fomos ensinados que, para sermos aceitos, precisamos agradar. Que ser legal é virtude suprema. Que evitar conflito é maturidade. Que ser compreensivo é sempre o caminho mais elevado. Mas ninguém nos ensinou que, em excesso, essas qualidades viram submissão percebida. Maquiavel escreveu em O Príncipe que é melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Essa frase foi distorcida como defesa da crueldade. Não era. Ele falava sobre percepção de força. Ser amado é instável. Depende do humor, das circunstâncias, da utilidade que você oferece. Mas ser percebido como forte cria um campo psicológico diferente ao seu redor. Cria limites invisíveis. E aqui está o erro que impede você de ser respeitado. Você tenta ser aceito antes de ser respeitado. Pense nas redes sociais. Quantas vezes alguém publica buscando validação? Ajusta a opinião para agradar? Suaviza a posição para evitar críticas? Esse comportamento ativa um mecanismo específico no cérebro, a leitura de hierarquia. Nosso cérebro reptiliano, responsável por avaliar ameaça e status, escaneia o ambiente o tempo todo. Ele pergunta: dominante ou submisso? Confiante ou inseguro? Precisa de aprovação? Quando você demonstra necessidade excessiva de aceitação, o sistema do outro registra algo simples: baixa autonomia. E a autonomia é pilar do respeito. Nietzsche dizia que o homem superior cria seus próprios valores, não por arrogância, mas porque não depende do aplauso coletivo para existir. Quando você molda sua identidade para evitar desconforto social, envia uma mensagem clara: preciso que você me valide. E necessidade é o oposto de poder. Carl Jung falava sobre a sombra, as partes reprimidas para sermos aceitos. Muitas pessoas reprimem a assertividade, a agressividade saudável, o direito de dizer não, porque aprenderam que isso é feio ou egoísta. Mas quando você reprime sua agressividade saudável, também reprime sua capacidade de impor limites. E sem limites, não há respeito. Observe ambientes corporativos. O funcionário que aceita tudo, nunca questiona, sempre diz, sem problema. Raramente lidera. Já aquele que sabe discordar, mantém postura firme e não se dobra a cada pressão, é visto como alguém com estrutura interna. Não é sobre gritar, é sobre estabilidade interna. O erro não é ser gentil, é ser gentil por medo. Existe uma diferença brutal entre bondade e submissão estratégica. A primeira vem da força, a segunda da necessidade. E as pessoas sentem essa diferença. A neurociência mostra que captamos microexpressões, tom de voz
e postura em frações de segundo. Antes da lógica, o sistema límbico já decidiu como vai classificar você. Você pode ter o melhor argumento do mundo. Se sua postura comunica hesitação, ele perde peso. Quantas vezes você explicou demais, justificou demais, pediu desculpas pelo que nem era sua responsabilidade? Cada justificativa excessiva é um pedido implícito de permissão. Sócrates ensinava com perguntas. Não implorava aceitação. Desafiava, provocava. Foi odiado e eternamente respeitado. Existe uma tensão inevitável entre ser aprovado e ser respeitado. A maioria escolhe aprovação e paga com invisibilidade. A sociedade moderna intensificou isso. Vivemos na era da hipersensibilidade social. Cancelamentos, julgamentos instantâneos, exposição pública. O medo de errar virou pânico de discordar. Então, as pessoas suavizam a personalidade, pulam as arestas, tornam-se previsíveis. E previsibilidade excessiva gera desprezo silencioso. O cérebro associa respeito à imprevisibilidade controlada. Quando alguém sempre cede, o sistema hierárquico o posiciona abaixo. Não por maldade, por instinto. Maquiavel entendia. Um líder que nunca pune, nunca impõe limites, nunca demonstra consequência perde autoridade. E quase ninguém admite. As pessoas testam você. Testam seus limites, sua coerência, sua reação sob pressão. No amor, no trabalho, nas amizades. E cada vez que você falha em sustentar um limite, ensina como deve ser tratado. Esse é o ponto que dói. Você ensina as pessoas a desrespeitarem você quando aceita pequenas violações para evitar desconforto. A psicologia comportamental chama isso de reforço intermitente. Quando alguém cruza um limite e não há consequência, o comportamento se repete. Seu silêncio vira permissão. Mas há algo mais profundo. O erro não é apenas externo. Ele nasce de um conflito interno. Você não tolera a possibilidade de desagradar. E quem não tolera desagradar, vive refém da aprovação. Os estoicos falavam sobre controle interno. Epicteto ensinava que não controlamos a opinião alheia, apenas nossas respostas. Mas a maioria tenta controlar justamente o que não pode, a percepção dos outros. Você quer que todos gostem de você. E nesse processo, abandona a única coisa que gera respeito real, coerência com seus valores. Respeito não é simpatia, é reconhecimento de força interna. Pense em alguém que você realmente respeita. Essa pessoa provavelmente não tenta agradar todo mundo. Já disse coisas desconfortáveis. Já manteve posição sob pressão. Existe um campo psicológico que emana de quem não negocia princípios por conveniência. E aí, entramos em território mais sombrio. Para ser respeitado, você precisa aceitar que algumas pessoas vão se incomodar. Precisa aceitar a tensão. E a maioria foge. Jung diria que é medo da própria sombra, medo de parecer duro ou egoísta. Então, você compensa. Só que, ao compensar demais, você se dilui. Imagine um copo com água. Se continua adicionando água para agradar cada pessoa que entra na sala, sua essência enfraquece. Em algum momento, você já não sabe quem é. E quando você não sabe quem é, o mundo também não sabe. Há um experimento clássico na psicologia social. Pessoas com postura ereta
Movimentos firmes e fala pausada são percebidas como mais competentes, mesmo com conteúdo idêntico. O mundo julga presença antes de caráter, e presença nasce da relação que você tem com seu valor. Se você acredita que precisa provar valor constantemente, sua comunicação será ansiosa. Ansiedade é detectável e o respeito se perde ali. Mas há algo ainda mais cruel nessa dinâmica. Às vezes, você foi desrespeitado tantas vezes que internalizou a ideia de que precisa se esforçar dobrado para ser levado a sério. Então, trabalha demais, explica demais, ajuda demais, se doa demais. E o paradoxo é que, quanto mais tenta provar valor, menos ele parece sólido. Porque valor real não é implorado, é assumido. Nietzsche falava sobre o ressentimento dos fracos, mas existe também o ressentimento silencioso de quem se anula. Ao se adaptar demais, você acumula frustração. Sorri por fora, mas sente raiva por dentro. E essa raiva vaza em microcomportamentos, sarcasmo, passividade agressiva, autossabotagem, incoerência. Mina respeito. Observe o mundo contemporâneo. Influenciadores mudam de opinião conforme a tendência. Líderes pedem desculpas excessivas para manter imagem. Profissionais aceitam cargas abusivas para não perder oportunidade. A raiz é a mesma: medo de perder aceitação. Mas aqui está a pergunta: aceitação de quem? De pessoas que muitas vezes nem respeitam você? Maquiavel defendia lucidez sobre a natureza humana. A maioria age por interesse, medo e conveniência. Se você baseia sua identidade na aprovação de pessoas volúveis, sua estabilidade será frágil. E fragilidade percebida reduz respeito. Mas cuidado, isso não é convite à arrogância. O extremo oposto também destrói respeito. Arrogância é insegurança mascarada. O ponto é mais sutil. É sustentar desconforto social sem se dobrar. Dizer não sem culpa esmagadora. Manter silêncio quando provocam você, não por medo, mas por escolha. Olhar nos olhos sem desviar. Esses sinais comunicam algo primitivo: autocontrole. E autocontrole é uma das formas mais altas de poder. O erro é acreditar que respeito vem da utilidade. Que se você for indispensável, será valorizado. Mas indispensabilidade pode gerar dependência, não respeito. Respeito nasce da percepção de que você pode ir embora. Esse é um dos pontos mais difíceis de aceitar. Enquanto você demonstra que precisa ficar, ser incluído, manter a relação a qualquer custo, você perde poder. Maquiavel diria que o príncipe deve ter alternativas. Quem não tem alternativas se torna refém. Na vida moderna, alternativas significam autonomia emocional, financeira e psicológica. E surge a pergunta que muda tudo. Você está em suas relações por escolha ou por medo de ficar sozinho? Essa distinção altera sua postura. Quem escolhe ficar é respeitado. Quem precisa ficar é tolerado. E há um abismo entre tolerância e respeito. Agora, algo ainda mais profundo. O erro não está só na postura externa. Está na forma como você se enxerga. Respeito começa na autoimagem.
Se sua autoimagem é construída sobre comparação constante, insegurança e medo de rejeição, sua comunicação carregará isso. Existe uma crença invisível que pode estar sabotando sua presença sem que você perceba. Uma crença que parece humildade, mas é autodesvalorização. Uma crença que parece empatia, mas é medo de confronto. Uma crença que parece maturidade, mas é fuga de responsabilidade pelo próprio poder. Essa crença é simples e devastadora. Eu não tenho o direito de ocupar espaço. Pode não estar formulada exatamente assim na sua mente, mas ela aparece disfarçada. Aparece quando você interrompe sua própria fala, quando minimiza uma conquista dizendo "foi nada", quando aceita ser interrompido e não retoma o raciocínio, quando pede desculpa por existir emocionalmente. Essa crença nasce cedo, às vezes na infância, quando aprendemos que falar demais incomoda, que discordar gera punição, que impor limites causa rejeição. O cérebro aprende rapidamente que segurança social é prioridade. E então, você começa a encolher. Carl Jung diria que, nesse momento, você entrega partes do seu self à sombra. Você sacrifica sua potência para manter vínculo. Só que o que começa como estratégia de sobrevivência vira identidade. Você passa a se definir como a pessoa tranquila, a que evita conflito, a que entende todo mundo. E isso parece bonito, parece virtuoso. Mas aqui está o paradoxo cruel. Quando você sempre entende todo mundo, ninguém precisa entender você. E o respeito desaparece silenciosamente. A neurociência mostra que o cérebro humano associa espaço físico e espaço simbólico à dominância hierárquica. Quem ocupa espaço, corporal e verbal, ativa circuitos ligados à liderança e status. Quem se retrai ativa sinais de submissão. Postura encolhida, voz baixa, frases cheias de justificativas. Tudo isso envia sinais pré-verbais. E esses sinais moldam como os outros se posicionam diante de você antes mesmo do conteúdo ser processado. Você pode ter razão, mas se sua comunicação implora validação, seu argumento perde peso. Maquiavel observava príncipes, líderes, cortesãos. Ele entendia que poder não é apenas força bruta, é percepção sustentada. Um líder que constantemente se explica demais transmite insegurança, e insegurança abre espaço para desafio. E aqui está algo ainda mais desconfortável. O mundo respeita quem suporta ser mal interpretado. Leia isso novamente. O mundo respeita quem suporta ser mal interpretado. Sócrates foi acusado de corromper a juventude. Nietzsche foi chamado de louco. Os estoicos foram vistos como frios. Ainda assim, sustentaram suas ideias. Eles entenderam algo fundamental. Se você depende da interpretação benevolente dos outros para manter sua postura, você não tem postura. Você tem aprovação condicionada. E aprovação condicionada é frágil. O erro que te impede de ser respeitado é querer controle sobre como os outros se sentem a seu respeito. Você tenta ajustar cada frase para evitar ruído. Tenta prever cada reação. Tenta ser impecável. Mas perfeição social é impossível. E quanto mais você tenta controlar percepções, mais ansioso você fica. E quanto mais ansioso, mais sua presença comunica insegurança. Existe um conceito na psicologia chamado locus de controle. Pessoas com locus externo acreditam que sua estabilidade depende de fatores externos, aprovação, circunstâncias, humor alheio.
Pessoas com locus interno assumem responsabilidade pela própria postura, independentemente da resposta do ambiente. Respeito está diretamente ligado ao locus interno. Quando você fala algo e aguenta o silêncio que vem depois, você demonstra centro. Quando você diz não e suporta o desconforto do outro, você demonstra estrutura. Quando você não corre para se explicar diante de um olhar crítico, você demonstra estabilidade. E estabilidade é rara. Vivemos em uma era onde todos reagem instantaneamente. Comentários, respostas, cancelamentos. A impulsividade domina. Nesse contexto, quem sustenta calma sob pressão parece poderoso. Os estoicos treinavam exatamente isso, a capacidade de não reagir automaticamente. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas nossa interpretação deles. Essa habilidade cria uma diferença brutal na dinâmica de respeito. Porque quem não reage impulsivamente não é previsível. E imprevisibilidade controlada gera cautela nos outros. Mas existe um risco aqui. Muitas pessoas confundem frieza com força, silêncio com superioridade, distância com autoridade. Isso é um erro. Respeito verdadeiro não vem de intimidação vazia, vem de coerência. Se você se torna frio apenas para parecer forte, sua linguagem corporal entra em conflito com sua energia interna. As pessoas percebem artificialidade, e artificialidade gera desconfiança. O ponto central não é fingir poder, é integrar poder. E integrar poder significa aceitar sua própria agressividade saudável. Essa palavra assusta, agressividade. Mas agressividade saudável não é violência, é energia de afirmação. É a capacidade de dizer isso não sem culpa. É a força que protege seus limites. Quando você reprime essa energia, ela não desaparece. Ela se volta contra você. Você começa a duvidar das próprias decisões, a aceitar menos do que merece, a se calar quando deveria falar. E cada silêncio desses reforça internamente a crença de que você não merece ocupar espaço. Percebe o ciclo? Você acredita que não deve ocupar espaço. Então, se retrai. Ao se retrair, é desrespeitado. Ao ser desrespeitado, reforça a crença inicial, um ciclo perfeito de autossabotagem. E aqui está o ponto mais intenso de tudo. Muitas pessoas preferem esse ciclo à alternativa, porque quebrar esse ciclo exige confronto. Exige que você suporte o desconforto de mudar seu padrão. Exige que você decepcione expectativas antigas. Exige que você deixe de ser o bonzinho previsível. E isso assusta. Existe uma espécie de identidade construída em torno da submissão elegante. A pessoa se orgulha de ser fácil de lidar, mas no fundo sente invisibilidade. Nietzsche falava sobre a moral de rebanho, a tendência de diluir diferenças para manter pertencimento. O rebanho oferece segurança, mas cobra autenticidade. Quando você começa a se posicionar com mais firmeza, algo curioso acontece. Algumas pessoas se afastam. E é exatamente aqui que muitos recuam. Interpretam esse afastamento como prova de que estavam errados, quando, na verdade, é apenas uma reconfiguração natural da hierarquia. Maquiavel entendia que toda mudança de postura altera a dinâmica de poder. Se você sempre foi complacente e começa a impor limites, haverá resistência. As pessoas estavam confortáveis com sua antiga versão, mas respeito
não nasce do conforto alheio, nasce da clareza de fronteiras. Agora imagine a seguinte situação moderna. Você está em uma reunião. Alguém interrompe você. Antigamente, você sorriria e deixaria passar. Agora, você mantém contato visual e diz calmamente: "Eu ainda não terminei." Silêncio. Nesse segundo, o ambiente recalibra. Seu sistema nervoso dispara adrenalina. Mas você sustenta. Esse microato altera a percepção coletiva. Não é agressivo, não é hostil, é firme. E firmeza sustentada repetidamente constrói reputação. Reputação é memória emocional acumulada. Se a memória emocional que as pessoas têm de você é a de alguém que cede sempre, essa imagem se consolida. Mas se começam a experimentar uma nova versão, coerente, firme, estável, o cérebro delas atualiza o modelo interno. E modelos internos são difíceis de mudar. Por isso, o processo exige consistência. Aqui entra outro elemento psicológico crucial: autoconfiança baseada em competência real. Muitas pessoas tentam parecer confiantes sem desenvolver habilidade. Isso cria fragilidade interna. Respeito também está ligado à percepção de utilidade com autonomia. Quando você domina algo, quando sabe do que está falando, sua postura muda naturalmente. O cérebro libera dopamina associada à segurança. Sua voz ganha peso. Mas mesmo competência pode ser anulada por necessidade excessiva de aprovação. Quantos especialistas você já viu que pedem desculpa antes de expor uma ideia? Talvez eu esteja errado, mas essa frase, repetida constantemente, mina autoridade. Humildade é diferente de autossabotagem verbal. Humildade reconhece limites sem diminuir valor. Autossabotagem reduz valor antes mesmo de ser testado. E aqui chegamos ao núcleo filosófico da questão. Respeito não é algo que você exige. É algo que você emana quando assume responsabilidade pelo próprio poder. Assumir poder não significa dominar os outros. Significa não se abandonar para ser aceito. Essa frase é crucial. Não se abandonar. Toda vez que você silencia sua verdade para evitar desconforto, você se abandona. Toda vez que tolera desrespeito para manter vínculo, você se abandona. Toda vez que minimiza sua conquista para não gerar inveja, você se abandona. E abandono repetido gera fragmentação interna. Jung chamaria isso de divisão psíquica. Uma parte quer afirmar-se, outra quer sobreviver socialmente. Quando a parte que quer sobreviver domina sempre, a vitalidade diminui. E pessoas sem vitalidade raramente são respeitadas. Vitalidade comunica presença. Presença comunica força. Mas existe um último obstáculo, talvez o mais profundo. Você pode até entender tudo isso. Pode decidir mudar postura. Pode começar a impor limites. E ainda assim sentir medo. Medo de perder pessoas. Medo de parecer arrogante. Medo de ficar sozinho. Esse medo é legítimo. Porque, em última instância, respeito verdadeiro exige desapego. Desapego da necessidade de ser amado por todos. Desapego da necessidade de controle total sobre a imagem. Desapego da identidade construída sobre agradar. Maquiavel diria que o governante precisa estar preparado para perder o amor de alguns para manter a estabilidade do reino. Na sua vida, o reino
é sua integridade. Sem integridade, você pode até ser aceito, mas não será respeitado. Porque no fim, respeito começa no momento exato em que você para de se diminuir para caber no conforto alheio. Se isso fez sentido para você, inscreva-se no canal Arte da Consciência, curta este vídeo e comente. Em que situação da sua vida você mais tem se diminuído?